Olá, que bom ter você aqui mais uma vez no Revise Farmácia. Eu sou a professora Poliana Lira e eu venho aqui para conversar sobre uma oportunidade show de bola que surgiu na região metropolitana de Minas Gerais. Edital para concurso público para a Prefeitura de Betim. Se você não conhece Betim, Betim é uma cidade em Minas que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, né? E é um município rico, né? É um município que, economicamente, tem uma importância enorme para Minas Gerais e para o Brasil todo. Betim é uma prefeitura, né? É uma cidade que já apareceu algumas vezes entre as cidades mais ricas do país. Né? Então, é uma cidade forte, principalmente em relação à produção e venda, né, de veículos, né, de automóveis, para fins, inclusive, de exportação. Então, é uma cidade que atrai bastante estrutura, cidade que tem ali muitas outras condições de vida e outras oportunidades. Betim tem para você ter uma ideia aí do porte, né, da cidade, para quem não conhece, tem uma população estimada em mais de 400 mil habitantes. Então, quando a gente fala assim, vou fazer um concurso para o interior de Minas, às vezes a gente imagina, né, interior de Minas, uma vida pacata. A gente precisa conhecer o lugar, né? Conhecer primeiro o lugar, saber um pouquinho das informações desse lugar, para saber se, de fato, eu vou fazer prova naquele lugar, vou fazer história naquele lugar, vou mudar para aquele lugar, ou se não é interessante. E Prefeitura de Betim é uma grande oportunidade. Primeiro, pelo próprio lugar, né? A cidade já é um atrativo em si. Mas também o número de vagas, né? Dentro da nossa área, a disposição de vagas em relação até a forma de trabalho, né? Então, as escalas já são definidas no edital. O salário também é um salário atrativo, lembrando que salário de edital, normalmente, é o salário base mesmo, e que em cima desse salário, né, normalmente você tem somados ali alguns benefícios. Então, mesmo considerando esse salário inicial, a Prefeitura de Betim está oferecendo salários atrativos, tá? Então, é uma excelente oportunidade para quem é mineiro, ou para quem gostou da ideia, né, e está disposto a se mudar aí para o interior de Minas. Eu vou compartilhar aqui com você o edital para a gente conversar a respeito dele, e eu quero destacar com você as principais informações. Toda vez que eu vou comentar edital, eu gosto de chamar o aluno para responsabilidade, né? Eu estou aqui para comentar esse edital com você, para destacar as principais informações, mas eu preciso alertar a você em relação à sua responsabilidade depois ler esse edital na íntegra. Eu sei que é um documento longo, é um documento cheio de informação, mas é importante que você leia, tá? Porque existem algumas informações inerentes a características pessoais mesmo, muito individuais, que não cabe a mim, por exemplo, aqui, conversar. Então, por exemplo, os critérios para se adequar aí a uma concorrência de vaga PCD ou para negros, enfim. Então, existem alguns critérios específicos que devem ser avaliados de forma individual. Aqui eu vou tratar os critérios e as informações mais gerais, né, que vão alcançar aí a maioria das pessoas que vão fazer essa prova. Beleza? Bom, então, a cidade é Betim, né? Então, município de Betim, no estado de Minas Gerais. E nós temos aqui no nosso edital, de cara, na primeira parte, a organização de como vai ser, quais serão as etapas desse concurso. Tá? Então, nós teremos 3 etapas desse concurso. A primeira etapa vai ser, então, uma prova objetiva, né? Aquela prova que a gente chama de marcar X. Essa prova objetiva, ela vai ser de múltipla escolha. A banca, ela vai elaborar uma prova com questões de múltipla escolha, contendo 4 alternativas. Essa informação já é uma informação importante para você, né, porque diz respeito à velocidade que você tem que responder essa prova. As provas de múltipla escolha, normalmente, elas têm 4 alternativas, cada questão, ou 5. Provas com 5 alternativas diminui a chance, né, de você acertar ali, porque você precisa avaliar mais alternativas, né, uma a mais por questão, e ainda coloca um peso maior em cima da leitura, então fica uma prova mais longa, uma prova mais cansativa. Então, essa prova da Prefeitura de Betim vai ser uma prova, apesar de ser de múltipla escolha, vai ser uma prova com 4 assertivas para serem analisadas, tá? Então, vai ser uma prova objetiva de múltipla escolha, vai alcançar todos os cargos,
tanto o nível médio, né, como o nível superior, vão fazer essa prova, e ela tem caráter eliminatório, ou seja, não passou nessa prova, está eliminado do concurso da Prefeitura de Betim, tá bom? E também vai ter a etapa classificatória. Passando nesse concurso, né, nessa primeira etapa, você vai ter já uma classificação ali inicial, tá? E dependendo dessa classificação que você obter nessa primeira fase, que é de prova objetiva, você pode estar dentro do grupo de pessoas que terá os títulos avaliados. Então, nem todas as pessoas que passarem pela objetiva vão ser classificados a ponto de terem os títulos avaliados. Mas o número de pessoas X, que está organizado num quadro específico no edital, vão ter aí os títulos avaliados. E que títulos são esses? São títulos de especialização, tá? Existe um quadro também no edital definindo quais são essas especializações que vão ser consideradas para fins de provas de título, tá? Mas a segunda etapa, então, passando da prova objetiva, então, é a prova de títulos. A prova de títulos, ela tem caráter apenas classificatório. Então, se você não tiver especialização, se você não tiver mestrado, doutorado, enfim, você não vai ser eliminado do concurso. Mas se você tiver, você pode mudar e melhorar aí sua classificação, tá? Então, ela tem um caráter classificatório, mas não eliminatório. Ok. Depois de passado, né, de mexida aí, esse ranking, né, na etapa de títulos, vai haver uma terceira etapa, que é o processo de heteroidentificação, tá? Os candidatos, né, que se autodeclararem pretos, pardos, enfim, eles precisam se identificar para se adequarem às vagas que eles estão concorrendo, beleza? Então, essas são as etapas do concurso, né, e a primeira informação importante aqui que eu destaco nesse edital. O edital está muito bem organizado, apesar de já ter saído uma retificação que eu vou comentar com você, mas o edital está muito bem organizado. Vou destacar aqui no item 1.15 os anexos que compõem esse edital. Então, a gente tem o anexo 1, que traz o quadro dos cargos, das vagas, a carga horária, a remuneração e os requisitos. Esse quadro 1, ele é importante para você escolher o seu cargo, tá? Ah, eu quero fazer farmacêutico, professora. Ok, mas existe nesse edital o farmacêutico 40 horas e o farmacêutico 44 horas. Vai impactar em relação a salário, o auxiliar de farmácia, né? Vai impactar também em relação a salário, carga horária. Então, é importante consultar aí esse anexo 1 para você fazer a escolha correta em relação ao que você deseja, tá? Nesse quadro do anexo 1, além de cargos e as vagas, tem também a carga horária, como eu mencionei, tem a remuneração e tem os requisitos. Então, muitas pessoas ficam na dúvida, professora, eu sou generalista, professora, eu não tenho curso técnico de farmácia, né, ou o curso de auxiliar de farmácia, precisa? Não precisa? Então, no anexo 1, nós temos a descrição aí dos requisitos para cada um dos cargos, tá bom? O anexo 2 é um anexo que ajuda muito o candidato em relação à escolha desse cargo, porque ele fala da atribuição, ou seja, o que você vai fazer, tá? Depois que você assumir esse cargo e estiver exercendo. Muitas pessoas escolhem o cargo do concurso pelo salário e carga horária. Eu, pelo menos, era uma das pessoas que pensava muito em carga horária. O salário nem tanto, mas a carga horária era uma coisa que eu sempre avaliava. Então, esse é um pensamento muito imaturo, né? A gente optar por um cargo a partir da carga horária. Né? O interessante é você optar pelo que você vai fazer. Vai acordar todos os dias de manhã para quê? Então, esse anexo 2, ele traz as atribuições do cargo. Então, uma vez aprovado, que é a melhor das hipóteses, né, para quem está concorrendo aí a uma vaga, uma vez aprovado, você vai acordar todos os dias para fazer alguma coisa. O que é? Né? Então, todas as atribuições do cargo estão definidas aí no edital, tá bom? No anexo 2. O anexo 3 trata de quadro, é um quadro também de composição das provas. Então, as provas, elas têm uma composição diferente. Ah, mas vai cair SUS, legislação, português e conhecimentos específicos, professor, para todo mundo. Ok, mas a composição da prova, ela é diferente, né? Então, quantas questões eu vou ter em cada uma? E qual é o peso dessas questões? Será que é igual para auxiliar, para farmácia, para fiscal? Então, existe um quadro que define qual vai ser a composição dessas provas. Esse quadro do anexo 3, ele é importante porque a partir dele que a gente traça estratégia de estudo, né? A partir desse quadro, a gente avalia o que vale mais na sua prova e a gente tem condições de traçar uma estratégia, né? Definir a sua prioridade de estudo. Claro que sempre a gente vai priorizar o que conta mais ponto e o que é mais fácil de ser assimilado, tá? Então, se eu tenho dois conteúdos que contam a mesma pontuação, eu vou priorizar o que eu acho mais
fácil de assimilar e de acertar. Depois eu vou para esse que vale o mesmo tanto, mas que eu acho mais difícil. E aí, depois, passada essa primeira prioridade, eu vou continuar, né, o meu estudo com as demais disciplinas que têm um valor menor. Então, o quadro, o anexo 3, né, o quadro do anexo 3 de composição de provas, ele auxilia muito na definição da estratégia. O anexo 4 traz o que vai cair na prova, o conteúdo programático. Então, ele é o seu grande desafio, né, riscar esses itens desse edital. Basicamente é isso. Então, muito se fala de programação de estudos, de planejamento. O seu desafio é, eu preciso riscar o máximo itens possíveis desse anexo 4 aí, que é o conteúdo programático. Se eu vou fazer isso em forma de ciclo de estudos, se eu vou fazer isso em forma de um quadro horário, uma grade horária fixa, né, se eu vou fazer isso alternando, né, semana eu estudo, semana eu reviso, não importa. O anexo 4 é o anexo que traz o seu desafio, o conteúdo que você precisa estudar, porque é o conteúdo que vai estar contido aí nessas questões, tá? O anexo 5 já trata de requerimento para devolução de taxa de inscrição, que não vai ser seu caso, você não vai precisar fazer esse requerimento, tá? Porque vai dar tudo certo no seu processo. E o anexo 6 é um modelo de autodeclaração para os candidatos que estão aí pensando em concorrer a vagas reservadas para negros, tá bom? Bom, então, principais informações aí dessa primeira parte do edital é isso. A segunda parte é muito relacionada aos requisitos para concorrer à vaga, tá? Então, idade, ser aprovado, ser brasileiro e etc, tá? Então, isso daí também cabe à leitura aí individual, porque aí cada um vai avaliar se preenche esses requisitos gerais. Em relação às inscrições, eu falei que o edital ele é um documento grande, que muita gente às vezes não lê, né, porque sai correndo para estudar, mas o concurso da Prefeitura de Betim é um concurso que lançou o edital, e que as inscrições, elas só vão ser iniciadas depois. Interessante, porque dá tempo de você ler, avaliar, pesquisar o local, né, para conhecer o local, se é de seu interesse, se você não é de Betim, e fazer a sua escolha, tá? Então, é uma taxa de inscrição razoável, né, nível médio aí, R$80, nível médio técnico, R$100, e nível superior, R$130, tá? Então, está dentro de uma média normal de valor de inscrição. Mas o interessante é que, apesar de ser um edital grande, né, muito conteúdo, muita coisa para ler, né, para você avaliar se vai ou não participar, a inscrição, ela só vai iniciar em junho. Então, um edital que já está disponível, a inscrição só vai iniciar dia 3 de junho. Então, dia 3 de junho, a partir de 9 horas da manhã, até o dia 2 de julho, então vai ficar um mês, praticamente, né, aberta essa inscrição, essas inscrições estarão abertas, tá bom? Então, as inscrições, elas devem ser efetuadas pelo site, né, do dia 3 de junho até o dia 2 de julho, tá? Essa é uma informação importante também. E isso acaba atrapalhando muita gente. Muita gente começa a estudar, pega o edital, começa a estudar, nem lembra dessa questão da inscrição, né? Porque como depois, a pessoa vai estudando, daqui a pouco, opa, esqueci, passou o prazo, não fiz inscrição. Então, fica ligado, já coloca aí na sua agenda, né? Porque para não correr o risco de esquecer, tá? Aí tem algumas informações agora relacionadas com a inscrição de pessoas que vão concorrer de uma forma mais específica, enfim, todos os critérios, né? Eu vou descendo aqui porque não vai impactar tanto. E aqui vem, na parte 4 do edital, as informações relacionadas à primeira etapa, né? Que é a prova de múltipla escolha, a prova objetiva, tá? Então, uma prova de múltipla escolha, 4 alternativas, de acordo com a composição definida no anexo 3, né? E com os conteúdos que estão previstos lá no anexo 4. Prova de títulos. Aí aqui nós temos que a prova de títulos, ela vai alcançar apenas os cargos de nível superior, tá? Então, aqui nós teremos vários cargos, né? E temos o que é importante aqui. A coluna, que está identificada aí como ampla, o que significa essa coluna aí? Está escrito ampla. Significa um limite de candidatos que vão participar da prova de títulos. Então, por exemplo, o meu cargo tem 12 vagas, professora, mas eu fui a 30. Estou eliminada, né? Eu sei que eu estou classificada, mas eu tô eliminada ou eu vou entrar na prova de títulos. Então, esse quadro aqui é o limite de pessoas que vão
poder participar da prova de títulos. Então, o seu primeiro objetivo na Prefeitura de Betim é estar dentro desse bolo aqui, tá? Desse grupo de pessoas. Então, ó, para auxiliar de farmácia, cadê? Serão 50, né? 185. Para auxiliar de farmácia, 40 horas, 185, e para auxiliar de farmácia, 44 horas, 50 pessoas da ampla concorrência. E todos os aprovados na prova objetiva de múltipla escolha e todos aprovados na prova objetiva de múltipla escolha de negros e PCD, tá? Então, todos negros e PCD vão participar da prova de títulos. E para bioquímico, serão 40 candidatos, tá? Então, os 40 primeiros vão participar da prova de títulos e todos PCD e todos negros. Farmacêutico, 20 horas. 120 farmacêuticos que estão concorrendo à vaga de 20 horas vão participar da prova de títulos e todos PCD, todos negros. E 44 horas, farmacêutico 44 horas. 50 farmacêuticos que estão concorrendo a 44 horas vão participar dessa etapa de títulos e todos os negros e todos os PCDs. E agora, por último, né, fiscal sanitário e farmacêutico, 45 fiscais sanitários, candidatos a fiscais sanitários, né, farmacêuticos, terão, então, a participação na prova de títulos, todos os negros e todos os PCDs também, tá bom? Então, esse é o limite de pessoas que vão participar dessa prova. E aqui nós temos, né, quais são esses títulos, né? Então, serão considerados títulos somente esses que estão na tabela abaixo. Então, especialização lato sensu vai valer 1 ponto, mas se eu tiver 2 especializações, eu vou computar 2 pontos. Se eu tiver 10 especializações, eu vou computar 10? Não, existe um valor máximo de 2 pontos. Então, não adianta você ter 5 pós, só vai computar 2 lato sensu, tá bom? Então, tem o valor 1 e computa até 2. Se você fez 2 pós, você vai computar 2 pontos. Mestrado vale 2, tá? E qual é o valor máximo? 2 pontos, tá? Então, a pessoa que fez 2 pós-graduação, ela pode empatar com o mestre. E doutorado? Doutorado vale 3 pontos, valor máximo da pontuação 3 também. E muito dificilmente uma pessoa vai ter 2 doutorados. Enfim, mas não conta ponto. O valor máximo é 3 pontos, beleza? Então, essa é a prova de títulos. Aí tem a etapa de heteroidentificação, que não se aplica a todos, então não vou ficar aqui, né, comentando essa parte. E nós temos aqui a realização da prova, né? Que dia vai acontecer essa prova, professora? A prova vai acontecer, pelo menos está prevista, né, para a data provável de 4 de agosto de 2024. Então, apesar da inscrição ficar aberta, né, em junho e julho, a prova vai acontecer um mês depois. Então, a gente sabe que existe ali uma regra, né, do edital até a data da prova ter pelo menos 3 meses. Ok. Essa regra está sendo obedecida porque o edital já está publicado e as inscrições nem estão abertas ainda, tá? Então, o edital já publicado, inscrição só em junho para julho e a prova um mês depois. Exatamente um mês depois de encerrar as inscrições, a gente tem a data provável de aplicação da prova. Informação importante sobre essa aplicação da prova. Nós temos cargos de nível superior e médio técnico, certo? Essas provas ocorrerão em períodos diferentes. Então, se você quiser concorrer a auxiliar e também a farmacêutico, por exemplo, vai ser possível, porque os cargos de nível superior, eles vão ocorrer no turno da manhã, e os cargos de nível médio e técnico vão ocorrer no turno da tarde, tá bom? Então, observe esse detalhe aí. Deixa eu ver o que mais de importante nós temos aqui dentro do edital, né? Os critérios de desempate. Vamos ver aqui. Aqui já está na parte boa, né? Nos exames admissionais, você já passou no concurso, já está levando os seus exames, né? Bom, e aqui a gente começa os anexos. É interessante esses anexos, mas eu preciso contar para você o seguinte: já saiu uma retificação desse edital, tá? E eu quero trazer para você a informação retificada, beleza? A retificação, ela foi relacionada à composição da prova. Então, eu vou trabalhar aqui dentro do edital os anexos que não foram retificados, e depois eu vou para composição de prova, eu vou falar do conteúdo que já foi retificado, tá? Só para você não confundir. Então, a informação que você vai ter aqui no meu comentário do edital da Prefeitura de Betim é a informação atualizada já com a retificação que foi publicada. Então, aqui nesse quadro do anexo 1, como nós comentamos, né, tem o quê? Quais são os cargos que existem disponíveis, o número de vagas, informação importantíssima, né? A remuneração
e também carga horária e os requisitos. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos para os nossos... Eu puxo aqui sardinha para o meu lado, né? Então, vamos lá para auxiliar de farmácia, nossos cargos, né? Auxiliar de farmácia, 40 horas, e auxiliar de farmácia, 44 horas. Ó, o requisito, vamos para a última coluna. Ensino médio completo. Então, professora, mas eu não tenho curso de auxiliar de farmácia. O requisito que está sendo requerido no edital é ensino médio completo, tá bom? Ah, nunca trabalhei na farmácia na vida, não sei. Ensino médio completo. Então, primeiro a gente corre, depois a gente vê, né? Assim que diz a música. Então, faz o concurso, estuda para essa prova, depois você vai aprender a trabalhar. Lembra da história do hemocentro que eu conto, né? Primeiro eu passei no concurso, depois eu fui aprender o que era direito, né? Um hemocentro. Nunca tinha entrado no hemocentro na vida. Primeira vez que eu entrei na vida já foi para exercer o meu cargo público. Então, primeiro a gente corre, depois a gente vê, tá? Então, auxiliar de farmácia exige nível médio completo. Se você está precisando de uma oportunidade aí em Minas, Prefeitura de Betim, ótima oportunidade, tá? Então, nós temos duas opções aqui de carga horária, 40 horas ou 44 horas. 40 horas, 52 vagas imediatas, que não, desculpa, total de vagas, 52 vagas. Ampla concorrência, 37 vagas ampla concorrência, depois 5 PCD e 10 negros, tá? Para auxiliar de farmácia, 44 horas, 15 vagas no total, sendo 10 ampla, 2 PCD e 3 negros. Ah, o salário, professor, o salário não é muito bom, esperava um salário melhor e tal, né? Enfim, dá uma olhada no portal Transparência, sempre, tá? As remunerações do servidor público precisam ser divulgadas em portal Transparência, e aí, quando você entra no portal Transparência, você tem condição de visualizar o valor real desse salário, tá? Então, a remuneração básica de edital é essa, né? 1.345 para o auxiliar que trabalha 40 horas e 1.479 para o que trabalha 44 horas. Mas eu acredito que existem aí benefícios em cima dessa remuneração, vale a pena pesquisar o portal Transparência, beleza? Próximo cargo que eu quero destacar aqui, claro, bioquímico, né? Então, 11 vagas no total, é um número de vagas assim, muito bom para a gente não é acostumado com isso, né? Farmacêutico normalmente é acostumado com 5, 2. Então, olha, 11 vagas, sendo 8 ampla concorrência, uma PCD e 2 negros, carga horária 44 horas e um salário básico inicial de R$ 6.094, tá? Requisitos: graduação no curso em bioquímica ou farmácia, com habilitação em análises clínicas. Então, para quem lá no passado, como eu, formou farmacêutico, bacharel, e teve que fazer habilitação e fez, essa é a hora. Aquela pessoa que fez só bacharel e não fez habilitação, não pode fazer. Ah, professora, mas eu sou generalista. Gente, generalista já é habilitado em análises clínicas. Então, tranquilo, faça o seu concurso, beleza? Agora, quem não pode fazer? Aquele que fez na matriz anterior, da minha época, e que não fez habilitação em análises clínicas. Esse não pode fazer, tá? Então, curso em bioquímica ou farmácia com habilitação em análises clínicas, fornecido pelo MEC, enfim, instituição reconhecida, e CRF. Tem que ter CRF, o registro no conselho, tá bom? Professora, não tem registro, nunca tive. Se tirar o registro para fazer inscrição, normalmente o registro é requerido na ocasião da posse. Então, primeiro a gente corre, depois a gente vê, né? Passa no concurso. E aí, depois, quando for entregada a documentação, aí você tira o CRF no mesmo dia, normalmente dá tempo. Eu tirei no mesmo dia quando eu fui tomar posse, 2 vezes, em cidades diferentes, tá? Outro cargo que eu quero destacar aqui é, claro, farmacêutico. Tá? Vamos aqui achar farmacêutico. Nós temos também 2 opções para farmacêutico, por carga horária. Eu tenho farmacêutico 20 horas, total de vagas 35 vagas, sendo 24 ampla concorrência, 4 PCD, 7 negros. 20 horas, carga horária, tá? Salário de 2 básico, né? 2.770. Aí, graduação no curso de farmácia, não precisa ter nenhum tipo de habilitação nem nada. Lembrando que é remuneração básica, beleza? Tem também a opção de farmacêutico 44 horas. Total de vagas, 15 vagas, também não é pouco. Quando a gente olha o edital com muitas vagas assim, a gente até começa a pensar que é pouco, né? 15, mas não é não. Se você é concurseiro aí, já está cansado de fazer prova, você sabe que 15 vagas é muita oportunidade para farmacêutico. Então, 15 vagas, total, né? 10 ampla concorrência, 2 PCD e 3 negros. Carga horária 44 horas,
e o salário R$ 6.094, tá? Aqui também não tem necessidade de habilitação, tá? Então é só ser farmacêutico mesmo. E nós temos também, ainda, para a farmácia, a oportunidade, né, de concorrer a fiscal farmacêutico, fiscal sanitário farmacêutico. Adorei o edital da Prefeitura de Betim, porque veio um edital muito inteligente. Ele pegou o fiscal sanitário, que ele precisava, né, de vários fiscais ali, um número grande de vagas, e ele dividiu. Ah, eu preciso de nutricionista, eu preciso de odontólogo, eu preciso de engenheiro de alimentos, eu preciso de médico veterinário, eu preciso de farmacêutico. E ele distribuiu as vagas já dentro das especialidades. Então, maravilhoso. Todo concurso fiscal deveria ser assim, né, para ser mais justo. Existem muitos concursos de fiscal sanitário que falam, qualquer área em nível superior, e cobra só conteúdo de farmácia, né? Para a gente é bom, mas para o colega de outra profissão, seria mais justo se tivesse uma vaga só para ele, mas que fosse o conteúdo dele, né? Então, a Prefeitura de Betim veio com esse raciocínio. Então, aqui para fiscal sanitário e farmacêutico, a gente tem um total de 12 vagas, tá? Sendo 9 para ampla concorrência, uma para PCD e 2 para negros. Carga horária, 40 horas. Gente, 40 horas, a carga horária ainda é leve. Dá para ter uma qualidade de vida, né? Enfim, ainda mais no cargo de fiscal sanitário, que você não está preso ali entre, né, nas quatro paredes de um laboratório ou de uma farmácia, você está trabalhando em campo muitas vezes, né? Então, uma carga horária muito gostosa de trabalhar. Salário inicial, R$ 5.540, tá? O requisito, né? Farmácia. Então, farmácia e CRF. Então, assim, são muitas oportunidades para a nossa área, vai ser difícil escolher, principalmente para quem não tem um foco definido, né? Mas, enfim, isso é bom. Isso é bom, quando é assim é bom. E nós temos mais um cargo também dentro da nossa área, né? De farmácia, mas aqui a nível técnico, que é técnico de laboratório, tá? Então, nós temos 24 vagas para técnico de laboratório no total, sendo 17 vagas para ampla concorrência, 2 PCD e 5 negros. Carga horária 44 horas, salário de 2,22, e aqui tem que ter o curso técnico em análises clínicas, tá? E também registro no conselho. Professora, vai ter material? Muita gente pergunta, né? Durante o meu comentário, durante a minha conversa de perfil de banca, enfim, normalmente as pessoas perguntam, professora, vai ter curso, vai ter mentoria? Normalmente, mentoria a gente oferece orientação de estudo, uma assessoria, programação de estudos, mas curso preparatório, né, de conhecimentos específicos, a gente vai ter para bioquímico, para auxiliar de farmácia e para técnico de análises clínicas. Para esses 3 nós teremos, tá? Então, lá no meu perfil, @prof.poliana_lira, prof.poliana_lira, você vai ter ali acesso a um link que vai ter um material, né, que você precisa lá, preparatório de conhecimentos específicos para esses cargos, tá? Os demais cargos, eu estou analisando ainda fiscal sanitário e farmacêutico, ainda não tenho ainda uma ideia se vou lançar ou não, enfim, mas a mentoria, sim, terá. Continuando aqui, em relação ao anexo 2, que são as atribuições do cargo. Então, como eu falei, é legal você ler isso aqui depois, porque você vai ver, de fato, o que faz. O que faz auxiliar de farmácia? Aqui, ó, fornecimento de medicamentos, limpeza e conservação do ambiente da farmácia, atendimento, né? Aqui, elaboração de relatórios, né? De relatórios de controle, enfim, dá uma lida no que faz para você avaliar se é isso que você quer mesmo, tá? Então, todos os cargos têm descrito aí a atribuição, e essa atribuição ajuda muito a funilar o foco do concurseiro, beleza? Estou descendo aqui porque são muitos cargos, estou descendo aqui porque eu quero chegar nesse quadro aqui, que é o quadro de composição das provas. Esse quadro aqui, eu vou para retificação, tá? Então, não vou ficar aqui nesse documento, eu vou agora para retificação, para já te passar a informação corrigida. Quando foi publicado, todas as questões valiam 1 ponto, tá? Então, tinha 10 questões, 10 pontos. Na retificação, houve a mudança para alguns cargos, houve a mudança para a pontuação de 1 para 2. Então, já vou mostrar para você aqui como ficou, tá? Então, aqui, ó, composição da prova para auxiliar de farmácia. Deixa eu aumentar aqui, gente. Para auxiliar de farmácia. Então, nós vamos ter língua portuguesa, legislação, saúde pública e conhecimentos específicos. São 40 questões, 10 de português, 10 de legislação, 10 de saúde pública e 10 de conhecimentos específicos, cada um vale 1 ponto. Então, 40 questões, 40 pontos,
distribuída de forma igual, então a gente não tem uma prioridade em relação a conteúdo que eu preciso ver primeiro. O que eu oriento normalmente? Então, escolhe, quando tem o mesmo valor, mesmo peso, escolhe o que você acha mais fácil, porque você garante logo esses pontos. Depois você investe tempo no que você acha um pouquinho mais complicado, tá? Então, como são os mesmos pontos, né? Então, vai escolhendo aí de acordo com a sua facilidade mesmo, tá bom? Então, auxiliar de farmácia está assim. Aí a gente tem bioquímico, né? Bioquímico, a gente já tem uma distribuição diferente da prova. Presta atenção aí no edital. Língua portuguesa, a gente vai ter 15 questões, cada uma valendo 2 pontos. Então, 30 questões vai ser a pontuação de língua portuguesa. A mesma coisa para saúde pública e conhecimentos específicos. Então, cada um desses vai valer 30 pontos. Então, 30 pontos português, 30 pontos saúde pública, 30 pontos conhecimentos específicos, somando 90. E legislação, a gente vai ter 5 questões, valendo 2 pontos também. Então, 5 vezes 2, 10 pontos. Então, legislação vale 10, as demais disciplinas valem 30. Então, é claro que sua última prioridade para o cargo de bioquímico vai ser legislação, tá? O restante você vai escolher na medida da sua facilidade também. Eu, se fosse fazer a prova de bioquímico, ia focar primeiro em conhecimentos específicos, né? Depois eu ia para português, depois para saúde pública. Mas por quê? Porque eu não gosto de saúde pública, não é uma coisa que eu gosto de estudar, tá? Então, você tem que avaliar isso. O que você tem mais facilidade, enfim, porque o peso é igual para português, para saúde pública, para conhecimentos específicos. Tem quem pense assim, específicas tem muitas disciplinas, né? Mata, imuno, micro, sei lá, bioquímica, urinários, microbiologia, muita coisa para 30 pontos. Português é mais rápido. Também é uma opção. Se você quiser ir pela velocidade de estudo, não pela facilidade, também é opção. Eu quero matar logo português, mato logo saúde pública, depois eu fico ali, nas disciplinas de conhecimentos específicos. É opção, tá? Mas tudo tem que ser avaliado para você definir a sua estratégia de estudo daqui até o dia da sua prova. Então, aqui é a composição da prova de bioquímico, depois eu venho aqui para a prova de farmácia, farmacêutico, tanto farmacêutico 20 quanto 44 horas, tem a mesma distribuição, e é igualzinha a distribuição que a gente acabou de ver de bioquímico, tá? Então, português, saúde pública e conhecimentos específicos, cada um valendo 30, e legislação valendo 10, somando tudo, 100 pontos. Fiscal, sanitário, farmacêutico, a mesma coisa, tá? Então, mesma distribuição. Então, cargos de nível superior estão com a distribuição, com a composição de provas e pontuação semelhante. E nós temos o nosso técnico de análises clínicas, né, que eu estou com o maior carinho com esse cargo, vai ser o primeiro cargo que eu vou lançar curso específico, que eu estou muito animada mesmo, principalmente para mentoria. Então, o técnico de laboratório, assim como o auxiliar de farmácia, são 4, né, conteúdos, né, português, legislação, saúde pública e específicas, e cada um vai ter 10 questões, então vão ter 40 questões a prova, 40 questões de múltipla escolha, e cada uma vale 10 pontos, cada conteúdo vale 10 pontos. Então, não tem ordem de prioridade em relação à pontuação. Aí vai ser a escolha, ou facilidade do conteúdo, ou o que eu consigo ver mais rápido que você definir, tá bom? Então, essa é a retificação já do quadro de composição da prova. A gente já está caminhando para o fim aqui dos nossos comentários, né? Então, cargo de composição das provas, anexo 3. Pronto. Aí aqui a gente tem a nossa última parte, né, do comentário do edital, que é o conteúdo propriamente dito, tá? Eu dou ênfase aqui no conteúdo de conhecimentos específicos, auxiliar de farmácia. Olha esse conteúdo aqui. São 3 itens, parece que é pouco. E realmente é pouco, tá? Para o tempo que você tem disponível para estudar, é pouco. Dá para começar do zero tranquilo. Quem nunca viu farmácia na vida, dá para estudar, tá? Mas praticamente conhecimentos específicos é só política setorial de saúde, né? A PNM e a PENAF, que são políticas gostosas de estudar, tá? Então, Política Nacional de Assistência Farmacêutica e Política Nacional de Medicamentos, você entra no mundo farmacêutico, é muito legal. E a Política Nacional, a PENAB, né, Política Nacional de Atenção Básica, ela é uma política, nossa, gigantesca, assim, mas, assim, você consegue entender como funciona realmente a atenção básica no Brasil, do ponto de vista de saúde pública, né, e a Política Nacional de Humanização no SUS, que é um conceito relativamente novo, né, considerando o histórico de saúde pública no país, mas que é uma tendência, um caminho sem volta na saúde pública. Então, são assuntos interessantes de serem lidos, tá bom? Em relação a bioquímico, vai ser análises clínicas, você vai ver. Peraí, deixa eu ver se técnico de análises clínicas passou. Ó, técnico de laboratório, tá aqui, ó. Aqui, ó, técnico de laboratório. Então, ó,
parte de equipamentos, desculpa, parte de laboratório mesmo, tá? Então, são as noções de tudo, de técnico de laboratório, boas práticas de laboratório clínico, biossegurança, identificação e uso de equipamentos, vidraria, preparo de soluções, noções de controle de qualidade. Aí você vem, noções de tudo, noção de coleta, de transporte, manipulação, de armazenamento de amostra, teste confirmatório de urinários. Então, de cada uma das áreas, parasito, hemato, bioquímica, você tem que ter uma noção, tá? Aí aqui a gente vem para bioquímico. Cadê você, bioquímico? Conhecimentos específicos bioquímico. Aqui. Você vai ver que é um conteúdo de análises clínicas, tá? Então, um pouquinho de ética, um pouquinho de a parte de resíduos e tal, mas o grosso mesmo, pesado, é a parte de análises clínicas. Todas as áreas, todas as especialidades, imuno, hemato, micro, bioquímica, urinálise, tudo, tá? Aqui, depois, farmacêutico. Aí vem para farmacêutico. E aí o conteúdo, você pode observar que é o mesmo, tá? Farmacêutico 20 ou 44 horas, mesmo conteúdo, tá? Então, código de ética, o conhecimento quanto à origem, química e atividade farmacológica, que é farmacologia, né? Mecanismo de ação. Então, tem várias áreas diferentes aí da farmacologia. Tem também um pouquinho de saúde pública, né? Conhecimento do SUS. Tem a parte de noção de vigilância sanitária, né? Procedimento técnico de avaliação de sistema de vigilância epidemiológica, tem uma parte de vigilância sanitária aí. Embaixo, boas práticas de funcionamento de serviço de saúde. Conhecimento sobre medicamentos genéricos, um pouquinho de legislação, tá? Sanitária. Conhecimentos específicos sobre as normas sanitárias que regem o comércio de drogas para consumo humano. Então, bastante legislação sanitárias aí. SNGPC, né? Uma parte aí também de biossegurança, o gerenciamento de resíduos, enfim. E fiscal farmacêutico. Fiscal farmacêutico. Então, praticamente vigilância sanitária, epidemiológica, SUS e legislação. Muita coisa relacionada a isso. É um edital que veio com um número de vagas interessante, diferentes cargas horárias, vários cargos e quantidade de vagas também muito interessante, tá? Quantidade de conteúdo também super compatível com o tempo que tem disponível para estudar. Então, assim, tem muita coisa para ver, professora, para fiscal, vou começar do zero, tá, mas tem tempo para estudar ainda, tá? Então, dá tempo, se você se organizar, com certeza dá tempo de estudar. O que é chave? Chave para você definir sua estratégia, para você começar realmente a estudar de forma eficaz. Direcionar o seu estudo para o que a banca gosta de cobrar. A gente não pode achar que isso é regra, né? A banca vai obedecer à tendência que ela sempre teve. Não, até porque essa é uma banca, a FUMARC é uma banca que não faz muitas provas, assim, né? Na área da farmácia, enfim, na área da saúde. Mas já fez várias, e eu gosto do tipo dessa banca, tá? Eu acho que é uma banca inteligente, é uma banca que faz questões médias, de nível médio a difícil, então é uma banca que seleciona, então o profissional que vai fazer essa prova precisa estudar e saber o conteúdo, não é simplesmente decorar ali o que está escrito, que eu vou lá e vou saber a resposta, não, ela cobra um raciocínio em relação a cada um dos pontos que ela aborda, tá bom? Então fica ligado no perfil da banca FUMARC, porque isso vai fazer muita diferença, tá, na hora de resolver essa prova, beleza? Espero ter contribuído aqui um pouquinho com você, né, nos comentários relacionados a esse edital. Desejo a você um excelente processo de estudo para essa prova, tá? Que Deus abençoe você, que te capacite. Eu sei que não é fácil. Estudar para concurso não é fácil, não é certo, não é o processo certo, é muito incerto até. Muitas vezes sozinho, solitário, né? Mas saiba que aqui nós já temos conteúdo, inclusive, disponível no canal, de conteúdo que serve, né? Atende ao seu edital. Então, dá uma passeada aqui no Revista Farmácia, né? Busque aí alguns vídeos relacionados ao seu conteúdo e vou te convidar também para seguir lá meu perfil no Instagram. Eu gosto sempre de trazer alguma orientação, né? Algum conteúdo também voltado para a nossa área. Então, faça companhia para mim lá também, tá bom? Se você gostou, se foi útil aí esse vídeo para você, deixa um comentário aqui para mim e me traga sugestões relacionadas a conteúdos que você precisa para o seu concurso, Prefeitura de Betim, para que a gente possa produzir conteúdo que te ajude. Até mais. Tchau, tchau.
Beijo para vocês.